a doutrina bíblica das últimas coisas, nós temos visto que a esperança escatológica permeou todo o Antigo Testamento e também é uma realidade cumprida em parte no Novo Testamento e ampliada, naquilo que ainda não se cumpriu, que há de se revelar quando o Senhor Jesus, o Redentor, aquele que havia sido prometido, retornar. Porque nós vimos que a promessa que o Senhor fez de restauração, ela se dá, então, com o advento do Novo Testamento, com a compreensão ampliada pela pessoa do Filho e também dos apóstolos que foram a eles revelados os mistérios que esteve oculto. Nós vemos que esta restauração de todas as coisas, com a culminação do novo céu e da nova terra, há de se concretizar quando então o Senhor Jesus Cristo, aquele que hoje está assentado à destra de Deus, voltar e então estabelecer o seu reino, e quando tudo estiver debaixo dos seus pés, ele vai sujeitar a Deus todas as coisas, para que Deus então se torne tudo em todos. Nós falamos um pouco sobre isso na semana passada. Nós falamos dessa esperança que permeia o Antigo Testamento, do cumprimento na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós falamos da realidade da história. Nós falamos sobre aquilo que a história de fato representa. Nós vimos isto, nós aprendemos isto na semana passada, qual o sentido da história, qual o propósito último de tudo existir, de algo existir ao invés do nada. Nós vimos na semana passada e percebemos quais são as implicações para nós desta realidade. Nós falamos que uma vez que nós compreendemos que a história é a história de Deus, que existe um Deus que reina soberanamente sobre todas as coisas, e tudo o que existe, existe para o louvor da sua glória, e nós, que fomos criados à sua imagem e semelhança, também existimos para o louvor da sua glória, e hoje, quando nós compreendemos esta realidade, o que se espera? Quais são as implicações de nós já fazermos parte desta família de Deus, desse povo de Deus, desses escolhidos do Senhor, chamados antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, e isso se tornou realidade por meio da obra de Cristo Jesus. O que isso implica a nós? Qual é o desdobramento desta nossa percepção, ou dessa percepção das coisas na perspectiva daquilo que a Bíblia nos revela acerca de Deus? Primeiro, que nós precisamos nos tornar, então, missionários. Nós falamos na semana passada sobre isso. Crer que a Bíblia está nos ensinando, crer naquilo que a Bíblia está nos ensinando, que a história caminha para um fim proposto por Deus, a restauração de todas as coisas. Crermos nisto, nós então precisamos nos tornar missionários desta boa verdade, desta boa notícia. Nós precisamos proclamar, anunciar ao mundo que isto há de ser assim, que um dia o Senhor voltará e todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá vida eterna. Por outro lado, os que negarem, os que rejeitarem, os que persistirem no erro serão condenados e sofrerão eternamente a punição pelos seus próprios atos e pela rejeição da vida que o Senhor concede por meio de Cristo Jesus. Então nós precisamos, uma vez que cremos nessa mensagem, nesta boa notícia, que Deus reconcilia consigo o mundo através do amado, através do Filho, nós que fomos criados para o seu louvor, que caímos em pecado, que estamos destituídos da sua glória, que carecemos, que estamos mortos em nossos delitos, mas Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho. Nós que já cremos nessa verdade, que passamos de um estado de morte para um estado de vida, precisamos nos tornar missionários, anunciando esta boa nova, esta verdade de Deus para o mundo. Que o plano que Deus tem é um plano bom, um plano de bênção, de vida. E todo aquele que crer receberá esta vida e a receberá de forma eterna. Então, a primeira coisa, a implicação é esta, nos tornarmos missionários. Também falamos que acreditarmos, compreendermos a história como de fato ela é,
nos faz entender que nós vivemos neste mundo presente entre duas realidades. Entre aquilo que já somos em Cristo Jesus, nova criatura, vivenciamos e experimentamos o gostinho das coisas eternas, do mundo por vir, mas ainda não a desfrutamos de forma plena. Então nós temos que ter paciência, bom ânimo e perseverar e não nos deixar amoldar pelos presentes séculos, pelo pensamento, pela vã filosofia de homens que induzem ao erro. Não devemos nos conformar com este mundo, mas sermos transformados pela renovação do nosso entendimento, para que então possamos desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para com as nossas vidas. Nós vimos isso porque um dia, assim como nós o veremos, seremos, ainda não o vemos face a face, mas um dia o veremos face a face. E quando então nós o vermos face a face, nos tornaremos iguais a Ele para toda a eternidade. Então nós vivemos nesse misto, nesta tensão, já, mas ainda não de forma plena e completa, definitiva. Nós entendemos e compreendemos, segundo a história, que só existe dois caminhos e que nós precisamos escolher que caminho nós iremos trilhar. Só existe dois tipos de pessoas neste mundo: os que são filhos e aqueles que são alvos para que se tornem também filhos. Só existe discípulos do Senhor Jesus e aqueles que precisam ser discipulados. Só existe, meu irmão, aqueles que estão com Deus, fazem parte da família de Deus, do povo de Deus, e o povo que carece, e o povo que está do outro lado. E nós precisamos alertar que esta inimizade entre o descendente da mulher, a semente do descendente da mulher e a semente do descendente da serpente vai continuar nesta hostilidade. E o julgamento é certo, porque o inimigo já foi derrotado. A serpente já teve a sua cabeça esmagada. Só existe joio e trigo. Um será recolhido, guardado em celeiro, o trigo. O outro vai ser lançado fora para queimar. Então nós precisamos entender e alertar o mundo acerca destas verdades. Nós falamos também que todo o nosso juízo da história, tudo aquilo que nós olhamos, é apenas provisório. Às vezes nós não compreendemos as razões, os porquês. Às vezes nós olhamos para o mundo e ficamos entristecidos, amargurados, chateados. Até mesmo assim, muitas vezes, pensativos. Será que vale a pena todo o sacrifício, toda a renúncia? Será que vale a pena esta vida que nós escolhemos viver, negando a nós mesmos, tomando a cruz e seguindo após Jesus? É aquela síndrome, de Asaf. Eu disse aos irmãos semana passada. Porque Asaf, ele olhou para o mundo, olhou para a prosperidade do mundo, olhou para a sociedade ao seu redor e viu que a sociedade ia de vento em popa. Parecia que a justiça nunca os alcançava. Parece que o ímpio sempre prosperava. Parece que o capim, a grama do vizinho era mais verde do que a dele. Até que ele entrou na presença do Senhor e viu qual é o fim do ímpio. Porque um dia o Senhor o julgará. E nada que o homem faz passará desapercebido aos seus olhos. Tudo que o homem plantar, isso também ele vai colher. Então nós precisamos perceber que até mesmo as circunstâncias em que nós vivemos, aparentemente, é uma situação difícil, complicada, que vai nos conduzir à derrota. Mas como sermos derrotados se a vitória já nos pertence? É claro que com isso eu não estou dizendo que nós, nesse mundo, desfrutaremos de todas as delícias que no mundo por vir iremos desfrutar. É claro que nesse mundo nós teremos aflições. Tem de bom ânimo, é o que o Senhor diz. No mundo tereis aflições. Assim como perseguiram o Senhor, vão perseguir vocês também.
Muitos até mesmo sofrerão o dano da morte. Morrerão em circunstâncias vexatórias. Mas um dia as suas lágrimas serão enxugadas. Um dia ressuscitarão para nunca mais sofrerem o dano, para nunca mais sofrerem. Ressuscitarão e receberão a coroa da vida, porque perseveraram e foram até o fim. Lembre-se, querido, todos os nossos juízos históricos devem ser apenas provisórios, à luz daquilo que nós aprendemos com Asaf nos Salmos de número 73. Queridos, então nós vamos dar sequência. Repito e volto a dizer, toda a esperança que nos cerca, biblicamente, caminha para um fim. E essa esperança de um dia o Senhor restaurar todas as coisas deve ser a base da nossa fé. Quando nós estudamos a Bíblia, percebemos que essa esperança escatológica, ela é a base, melhor dizendo, da nossa fé, e que a Bíblia toda é um livro escatológico. Mas, infelizmente, muitos têm deixado de crer. Isto, inclusive, a igreja. O secularismo, o materialismo, invadiu de uma forma muito avassaladora a igreja, o povo de Deus. Nós temos sido moldados, nós temos sido guiados com a mesma mentalidade deste mundo. Como se o mundo resumisse a aqui e o agora. Como se tudo que nós temos se resume a esta vida. E então nós queremos a glória nesse presente século. E infelizmente essa tem sido uma realidade na maioria das pessoas. Já não anseiam mais por aquilo que há de ser, pelo novo de Deus que ainda há de acontecer, o novo céu, a nova terra. As pessoas estão estabelecidas de uma forma tão fincada, enraizada nesta terra, a ponto de se esquecer que nós somos, como Pedro nos diz lá na 1 de Pedro, capítulo 2, versículo de número 11. Nós somos estrangeiros e peregrinos. É isso que nós somos neste mundo. Mas, infelizmente, nos dias atuais, as pessoas têm se esquecido desta verdade, desta esperança. Que o Senhor nos foi preparar um lugar. E é naquele lugar que nós desfrutaremos do pleno gozo, da plena satisfação, da riqueza, da glória sem fim. Lá, meu irmão, que habita a coroa incorruptível, imarcessível, que não tem como ser destruída. A coroa. Lá, queridos, é que nosso mundo é perfeito, glorioso, majestoso. Mas muitos têm se esquecido desta verdade. E para tristeza nossa, esta realidade também tem sido uma realidade da igreja do Senhor Jesus Cristo. Embora eu tenho para mim que, na verdade, é o joio que está crescendo junto e cresceria junto também. Então nós precisamos ter convicção. Será que nós somos joio ou será que nós somos trigo? Lembra que quando a semente foi semeada, o inimigo veio e semeou o joio junto, os dois cresceram. E alguém perguntou, é necessário nós arrancarmos o joio? Ele falou, não, deixe que cresça junto, até o dia da colheita, para que não se perca o trigo juntamente com o joio. Mas lá, no fim, ficará evidente quem é trigo, quem é joio. E nós precisamos, querido, pedir ao Senhor, tem misericórdia de nós. Não nos permita, Senhor, sermos joio. Porque o joio cresce junto. Anda um tempo junto. Mas no fim, se mostra sem fruto. Se mostra apenas palha. Que Deus tenha misericórdia de nós.
nós cristãos precisamos resgatar, queridos, e viver à luz desta realidade. Nós precisamos viver à luz dessa expectativa, dessa perspectiva. Porque, meu irmão, quando nós falamos sobre escatologia, nós não estamos apenas tratando de um apêndice da teologia, apenas uma área do conhecimento que não vai influenciar-nos no dia a dia. Pelo contrário, nós não estamos aqui apenas especulando quando o Senhor vai voltar, que dia Ele voltará, se é hoje, se é amanhã, se é daqui a algum instante, se primeiro isso ou aquilo há de acontecer. A nossa motivação não é apenas a curiosidade. Nós não estamos aqui apenas curiosos por saber se o milênio é assim, se o que vai acontecer quando nós morrermos, se tem vida ou não tem, o que há de acontecer, se o Senhor vai vir primeiro, se nós vamos ser arrebatados. A nossa ideia não é apenas percebermos aspectos de um conhecimento vazio. Se não produzir em nós alguma mudança significativa, se não fazer com que nós vivamos o hoje, o presente, de forma diferente. E foi para isso que Deus revelou a nós a sua palavra, o seu plano, para que haja distinção, para que nós vivamos à luz daquela expectativa e não esmoreçamos, e não caiamos e permaneçamos caídos, mas perseveremos e sejamos daqueles que vão até o fim, sem retroceder, sem deixar se embaraçar com as coisas desta vida. Queridos, a escatologia bíblica sugere mais do que apenas curiosidade, sugere mais do que apenas adivinharmos eventos futuros ou as ordens das coisas como elas hão de acontecer. Não. A esperança que nós temos no futuro, ela deve se manifestar de forma poderosa no presente. Nós falamos já sobre isso. A esperança que nós temos no futuro deve se manifestar de forma poderosa no presente. De maneira que o porvir já possa ser, mesmo de forma parcial, mesmo de forma limitada, desfrutada e experimentada em alguma medida. Por quê, queridos? Por que isso nós precisamos perceber? Porque, meu irmão, o que nós cremos do amanhã vai influenciar no que nós somos e o que nós fazemos hoje. Se nós cremos que um dia o Senhor voltará a julgar grandes e pequenos, vivos e mortos, que ninguém vai passar desapercebido, que nenhum ato de justiça ou de injustiça há de ser tratado com indiferença. Se de fato existe um Deus que está sentado sobre o seu sublime e alto trono, e é o juiz de toda a terra, e um dia ele há de julgar, baseado nas obras que nós fazemos. Então, queridos, nós precisamos perceber que nós não podemos viver de qualquer maneira. E nós não podemos viver a vida simplesmente por viver, deixando a vida nos levar. Nós precisamos pedir a Deus sabedoria, discernimento, para vivermos de uma forma que o agrade. Queridos, nós estamos aguardando, e hoje nós começaremos a falar sobre a área da escatologia que está propriamente ligada aos aspectos futuros. Nós estamos aguardando o ainda não realizado. Já estamos desfrutando da semente, do porvir. Já somos nova criatura, já somos o povo da nova aliança. Mas ainda não desfrutamos a terra nova, o novo céu e a nova terra. Ainda não desfrutamos de forma plena, completa, aquilo que há de ser. Então hoje, eu gostaria de começar a explorar um pouquinho sobre os aspectos do futuro. Mas quero deixar aqui novamente registrado que o advento, o evento escatológico da história, o maior, já aconteceu.
Tudo o que ainda há de acontecer é um desdobramento daquilo que já foi. Mais uma razão, mais um motivo para que nós não caiamos, para que nós perseveremos, porque já temos na história um relato, um fato incontestável. Aquilo que foi prometido já veio. E o que já veio prometeu que vai voltar. Então, queridos, para que nós sejamos fortalecidos, eu queria te dizer, o futuro é glorioso, mas só é glorioso porque o passado foi majestoso, extraordinário. O Filho de Deus veio ao mundo, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a glória dele como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez homem, se esvaziou, se despiu, se humilhou. O Verbo se tornou como nós, semelhante a nós, para ir à cruz por nós, para morrer a nossa morte, para anular a dívida que nós tínhamos com Deus, para Deus. E então risca, anula, derramando a si mesmo, derramando o seu próprio corpo, a sua própria vida, derramando o seu próprio sangue para nos redimir de todo pecado. E aquele que nos amou, amou até o fim, prometeu que vai voltar. Por isso nós não deveríamos nos turbar o coração. Não turbe o vosso coração. Crede em Deus. Eu vou, mas eu volto. Queridos, esse é um grande evento da história. O futuro, sem dúvida alguma, nos revela grandes coisas, mas só é possível porque Ele já veio. Porque Ele, o Filho, o Verbo, Cristo Jesus, o Senhor, já adentrou neste mundo, já realizou o sacrifício perfeito, já anulou a dívida, nos libertou para o louvor da sua glória. Ele conquistou a vitória decisiva sobre Satanás, sobre o pecado, sobre a morte. Os eventos escatológicos do futuro devem ser vistos como um complemento daquilo que já foi realizado, desse processo redentor que já começou. Em outras palavras, o que acontecerá naquele último dia não será nada além da culminação do que tem acontecido nesses últimos dias. Queridos, e nós precisamos viver esta verdade. Nós precisamos reconhecer esta verdade. Lembrando sempre que uma vez que nós reconhecemos isto influencia-nos de forma perene. Queridos, nós então, por um lado, já somos novas criaturas. Por um lado, já desfrutamos, a princípio, das realidades do porvir. A presença do Espírito Santo em nós é a garantia desta realidade. Ele é o selo, é o penhor daquilo que há de acontecer. Ele sela o seu povo e é a garantia que esse povo vai desfrutar do mundo vindouro. A presença do Espírito, então, em nós é a garantia dessa realidade. A habitação do Espírito em nós testifica que nós somos, por meio de Cristo Jesus, adotados como filhos. E que já desfrutamos, no presente século, as bênçãos da era vindoura. É claro que não é de forma total, plena, mas de forma inicial. Nós apenas desfrutamos parcialmente, mas já é mais do que suficiente para nos conduzir até lá. Mas, por outro lado, nós aguardamos a restauração de todas as coisas. Por outro lado, nós aguardamos o que há de acontecer quando Cristo voltar. O novo céu, a nova terra, onde a morte já não mais existirá, onde as lágrimas serão enxugadas,
onde a dor, a aflição, a angústia, a fome, a nudez, o perigo e a espada não apenas não nos atingirá, mas também não existirá, porque cessará o choro, a lágrima, a morte, a dor. Nós não sabemos quando isso vai acontecer. Nós não sabemos o dia nem a hora. O que nós sabemos é aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina na carta que nós temos estudado, 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 51 a 53, que nem todos, quando o Senhor voltar, se encontrarão dormindo. Nem todos, mas alguns serão transformados no momento, num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, os que estiverem vivos, é claro, seremos transformados. Porque é necessário que aquilo que é corruptível, o corpo corruptível, se revista da incorruptibilidade. E que o corpo mortal se revista da imortalidade. Mas ele diz, nem todos, mas não todos. A morte, embora já não tenha mais domínio sobre os filhos de Deus, sobre aqueles que estão naquele que é a própria ressurreição e a vida, porque Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, e ele venceu a morte, ressuscitou em glória, e todo o poder lhe foi dado. Ainda que a morte já não tenha mais domínio sobre nós, infelizmente, por não estarmos ainda naquele mundo por vir, ela é uma realidade que muitos de nós enfrentaremos. E a pergunta é, o que há depois da morte? Vou citar uma leitura, vou ler uma palavra do pastor Leandro Lima, que diz que este é, sem dúvida alguma, que esta é, sem dúvida alguma, a grande pergunta da humanidade. O ser humano jamais conseguiu se conformar com a perspectiva da não existência após a morte. Ele diz que todo o seu anseio, o anseio da humanidade, de certo modo, também as suas atitudes se dirigem para o além, para o algo mais. Ele vai dizer que todas as esperanças dos homens da humanidade demonstram que esta vida não basta. E eu concordo com ele. E você sabe o que isso quer dizer, porque você também anseia por algo mais. Por algo de fato duradouro, por algo de fato significativo. E ele vai dizer que desde os tempos mais remotos tem sido assim. Pensa nos egípcios, que faziam aquele processo de mumificação, né? Eram enterrados com as suas riquezas, porque eles acreditavam que no mundo, pós o outro lado, quando ressuscitassem, ressuscitariam com tudo aquilo que eles estariam carregando. Nós sabemos o que aconteceu com seus corpos. Mas não era apenas os egípcios que criam nessas coisas. Os babilônios, os persas, os hindus, chineses e gregos. Ele cita que praticamente todas as civilizações do mundo nutriam a expectativa da vida pós-morte. Quando você vê filmes antigos, de mitologias, sempre há, a busca pelo além, sempre há a busca por aquele jardim perdido, aquele lugar eterno. Então, conclui que nem mesmo o homem moderno, que está envolto, armado de todo tipo de teorias e invenções científicas, o homem racional, o homem inteligente,
né? O homem evoluído, nem mesmo este homem consegue se livrar do anseio da busca pela vida depois da morte. E eu concordo, porque essa tem sido, de fato, a busca da humanidade. Viver bem, mais e melhor. E a pergunta é, de onde vem essa vontade? Esse anseio pela imortalidade. De onde isso procede, queridos? A imortalidade, como nós temos visto, por aquilo que nós acabamos de ouvir acerca do nosso irmão que escreveu, a imortalidade sempre foi nutrida por todas as civilizações. Não é diferente nos dias presentes. Embora pouco se fale hoje em eternidade, em vida após a morte. Mas ouve-se a sua voz, mesmo de forma indireta. Perceba, hoje o que mais as pessoas buscam é a fórmula da juventude, do rejuvenescimento. Ninguém quer envelhecer. As pessoas lutam contra o envelhecimento. As pessoas, querido, vão em busca, criam mecanismo, investem pesado em tecnologias para prolongar a vida que elas têm, que elas desfrutam. Rios de dinheiro são, meu irmão, investidos nesta busca pelo imortal. E a pergunta é, de onde vem isto? Porque sempre houve, há e continuará havendo esse desejo, essa vontade. E eu creio que não é simplesmente o pavor, o medo da morte. Porque se fosse apenas o medo da morte, isso não invadiria nos cristãos, homens e mulheres que creem que Jesus é a ressurreição e a vida. Que de fato ele ressuscitou e aqueles que estão nele, ainda que estejam mortos, viverá. Então não é simplesmente o pavor da morte que nos assombra. E veja, e eu estou falando de cristãos, mas todo o mundo anseia por esse desejo da imortalidade, de viver, de prolongar os seus dias de forma, se possível, eterna. E há um senso que permeia toda a humanidade nesse sentido. Então, e por que isso acontece? Por que a imortalidade, né, ela causa esse desejo? Por que nós ansiamos por esse desejo? E algumas respostas nos é dada quando nós observamos, quando nós pensamos acerca desta realidade, do imortal. Primeiro, há um senso de justiça que anseia por ser saciada. Veja bem, nós vemos um mundo mau, vivemos num mundo mau, onde, quando nós citamos Asaf, faz com que até mesmo o povo de Deus fique às vezes, sabe, pensando acerca por que eles não sofrem o dano daquilo que eles causam. Por que será que o mal prospera? Por que a violência prospera? Por que o mundo, o ímpio, prospera? E parece que nunca a punição lhe é devida. Nunca a punição lhe é administrada. Então existe um senso de justiça que faz a gente pensar, não é possível que aqueles que usufruíram de todo o mal nesse mundo e gozaram do bem causado pelo mal que causaram, que fizeram, ficará assim, impune por toda a eternidade. Então a gente já tem um senso de justiça que não, alguma coisa há de acontecer. Se não aqui, vai pagar lá. Você já viu alguém falar isso, não já? Pode enganar todo mundo, mas vai pagar a conta. Um dia a conta chega. Por quê? Porque existe um senso de justiça que permeia toda a humanidade. E também quando nós olhamos para o bem, nem sempre a pessoa que age corretamente, justa, correta, não estou dizendo de perfeição, mas aquele que nutre um bom caminho, um bom procedimento,
nem sempre desfruta das coisas boas do lado de cá da eternidade. Então a gente pensa, não, um dia ele vai ser recompensado. Um dia ele vai receber aquilo que ele plantou. Então nós vemos, né, esse senso de justiça que permeia toda a humanidade. Mas não é apenas um senso de justiça. Existe também a ideia do fenômeno universal. Aquilo que, sem dúvida alguma, é ocasionado por aquilo que Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, nos ensina. Abra lá a sua Bíblia. Eclesiastes, capítulo 3, versículo de número 11. Olha o que diz o versículo 3, capítulo 3, versículo 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também colocou, pois, plantou a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então existe esse fenômeno natural. O senso, o anseio pelas coisas eternas. Por quê? Porque, queridos, isso dá provas, mais uma vez, que nós não somos frutos do acaso, que o mundo não é um acidente, mas foi criado por uma mente pensante, racional, inteligente. E nós sabemos quem é esta mente, quem é que está por detrás de tudo que existe e o que há. Deus. E é Ele que planta, naquele que Ele criou, esse desejo, esse anseio pela eternidade. Então nós vemos também, antes um pouquinho, voltando aqui, aquele senso de justiça, porque existe um desdobramento. Nós falamos, né? As pessoas pensam e raciocinam. Um dia há de ser assim, retribuído, tanto mal quanto bem. Porque se isso não for verdade, queridos, porque se isso não for verdadeiro, se a punição nunca existir, nunca chegar, seja aqui ou lá, então não faz sentido nós vivermos uma vida reprimida. Não faz sentido nós negarmos os nossos desejos e vontades, anseios. Paulo, assim como Isaías, que descreveu o que o povo estava vivenciando naqueles dias mal, assim como Paulo escreveu aos irmãos de Corinto, quando questionou ou estava ensinando a respeito da eternidade, da morte, da vida após a morte, faz todo sentido. Se a punição nunca chega, se tudo que existe é aqui ou agora, então nós temos de fato ser levados pelo lema que eles nos ensina, ou que eles nos falou. Devemos comer e beber. Por quê? Tudo que nós temos é aqui. Tudo que nós plantamos só pode ser colhido nesse mundo. Então, por isso que o senso de justiça é uma coisa que está, né, intrínseca no ser humano. E o senso universal, o fenômeno universal, nos revela isso. Por quê? Porque Deus colocou, né, plantou esse desejo. E aqui, queridos, eu quero fazer uma ressalva. Nós não podemos nos esquecer jamais destas verdades. Porque, queridos, tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Mateus capítulo 12, versículo 36. Gálatas 6, versículo 7 nos afirma isto. De Deus não se zomba. Por isso, querido, que nós não vivemos a satisfazer os nossos apetites a qualquer preço. E quando Isaías proferiu essa verdade que Paulo relembrou lá em Coríntios, ele deixa bem claro isto. Veja lá comigo. Capítulo 22 de Isaías. Olha o 13. Olha o que Isaías diz. Na sua geração, hein, queridos? Há alguns anos, bastantes anos, no mínimo aí uns 500 anos antes de Paulo escrever. Entre 500 e 400 anos. Olha o que diz Isaías. Um pouco mais até o tempo. Mas olha o que ele diz naquela época. Porém, é só gozo e alegria que se vem.
que o mundo vive, meu irmão, hoje? Apenas gozo e alegria. Ou pelo menos buscam apenas alegria, festa, celebração. Né? É isso que o homem busca, é isso que o homem deseja. E se durar eternamente isso, é o seu ápice, né? É a fonte dos seus anseios. Mata-se bois, churrasco, degolam ovelhas, carne, come-se carne, bebe-se vinho. Não é isso que o homem faz? Vamos comer e beber, churrasco e cachaça. E hoje, né, embora o hoje, já, meu irmão, né, se revela que o sexo já não é tão buscado, pelo menos não é tão praticado quanto se anseia. Porque houve uma deturpação dos valores, da moralidade nesta área. Que aquilo que foi celebrado nos anos 60, sexo, rock and sexo e roll, né? Como é que é? Droga, sexo e rock and roll. Já está se perdendo essa ideia. Porque, meu irmão, quanto mais longe o homem de Deus fica, mais descaracterizado ele se torna. A ponto de se perder em tudo aquilo que Deus fez de bom para ele. Mas voltando aqui, veja, olha o que Isaías diz. Gozo, alegria, mata-se boi, degola-se ovelha, come-se carne, bebe-se vinho. E se diz, comamos, bebamos, porque amanhã nós morreremos. Mas, sempre existe o mas. Olha o que Deus nos ensina por meio do profeta. Mas o Senhor dos exércitos se declara aos meus ouvidos. Estava falando ao profeta, dizendo, certamente esta maldade não será perdoada, até que morrais, diz o Senhor dos exércitos. De Deus não se zomba. O que o homem não colher aqui, certamente ele vai colher lá. O senso de justiça permeia toda a humanidade. O fenômeno universal permeia toda a humanidade. Queridos, o anseio pela eternidade também é uma analogia natural. Quando nós olhamos para o mundo e ficamos pensando, né, nesse ciclo que se repete na natureza, quando o outono chega, o que acontece com as plantas? Elas secam, murcham e morrem. Mas quando vem a primavera, o verão, elas ressurgem, aparecem vigorosas. Algo extraordinário, milagroso até mesmo nós poderíamos pensar a respeito. Pensando, né? Lógico, de forma figurada, acontece. E a pergunta é, será que Deus, o Criador da natureza, não usa aquilo que acontece no mundo criado por Ele como, né, um modelo, como, né, algo, uma demonstração da vida que virá após a morte? E parece que isso faz sentido. Lembra quando nós falamos da semente que cai ao chão? Paulo escrevendo, que corpo virão? Como ressurgirão os mortos e que corpo eles terão? Paulo usa esta mesma analogia da natureza para dizer que primeiro precisa morrer, para depois então ressurgir. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35 e 38. Então, esses sensos todos aqui, justiça, fenômeno universal, com anseio pelo eterno, e a analogia, quando nós observamos o mundo, faz a gente pensar sobre a imortalidade. Faz a gente pensar sobre a vida, para além daquilo que nós temos vivenciado. Mas o que diz a Escritura, queridos, em relação à imortalidade? Já lemos alguns textos. Mas eu queria trazer um conceito e nós vamos já encerrar por hoje. A Bíblia demonstra padrões de imortalidade. E ela demonstra padrões distintos de imortalidade. Principalmente quando nós falamos da imortalidade de Deus
e da imortalidade do homem. A imortalidade de Deus é única. Olha o que diz 1 de Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Abra comigo lá. 1 de Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Diz assim: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra, poder eterno. Amém e amém. Ele está descrevendo o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito. Ele está descrevendo a realidade desse Deus triuno. Nesse sentido de imortalidade, somente Deus de fato o tem. Porque ele é imortal ou eterno desde toda a eternidade para toda a eternidade. Nunca houve um tempo dele não existir e não haverá um tempo que ele não existirá. A sua imortalidade não é derivada. A sua imortalidade é precedente dele mesmo, do seu ser ontológico. Ele é eterno. Não houve um começo, nem para o Pai, nem para o Filho, nem para o Espírito. Sempre existiu. Deus, na sua pessoa ontológica, o Deus trino ou triuno, é o Deus eterno. Nesse sentido, nenhum de nós somos imortais ou eternos. Porque ele não tem princípio de dias, também não haverá nem fim. Ele é eterno, sempre existiu. Por isso Paulo escreve a Timóteo dizendo, nesse sentido, ele é o único, não há outro que possui imortalidade. Então, quando nós falamos da imortalidade, o desejo pela eternidade, esse anseio que foi plantado em nosso coração, não é o mesmo da imortalidade de Deus, porque Deus, a sua imortalidade não é derivada, a nossa é dele. Ele plantou em nós. Nós só ansiamos porque ele fez com que nós ansiássemos. Ele plantou essa semente. Ele plantou esse desejo. Então nós precisamos perceber, quando nós falamos da imortalidade humana, e aqui eu não estou falando simplesmente da imortalidade da alma. Falaremos um pouco mais sobre isso. Esse conceito, né? Será que essa ideia de a alma imortal faz algum sentido para nós à luz das Escrituras? Porque eu disse aos irmãos que uma alma sem corpo, ela é o quê? O que é uma alma sem corpo? Ele não passa de um fantasma. Assim como um corpo sem uma alma, o que ele é? Não passa de um defunto. Mas nem um fantasma, nem um defunto vão de herdar a eternidade. O que vai herdar a eternidade é um corpo vivificado. É aquele corpo que ressuscitará em glória e se unirá com a nossa alma no grande e no último dia. Porque, meu irmão, quando nós falamos da fé esperançosa do cristianismo, nós não falamos apenas do aspecto imaterial do homem que vai desfrutar da eternidade com Deus. Nós falamos do homem como um todo, desse ser que Deus soprou e se tornou uma alma vivente. É claro que na morte, o nosso corpo mortal, o pó volta ao pó, o espírito vai a Deus, mas o espírito não vai ficar nesse estado, eterno. Por quê? Porque quando o Senhor voltar, a última trombeta soar, os mortos ressuscitarão. Então, querido, as almas que estão com Cristo se unirão aos seus corpos ressuscitados e viverão eternamente numa só realidade com Deus por toda a eternidade. Então nós falaremos um pouco sobre essa ideia. Porque para nós, falarmos de alma sem corpo, ou corpo sem alma, não faz tanto sentido biblicamente falando. Mas isso falaremos na semana que vem. Por quê? Porque a esperança do cristão é esta. E um dia, tanto o imaterial quanto o material
desfrutarão de uma intimidade plena, completa, por toda a eternidade, e viverão unidos com Deus para todo sempre. Queridos, e nós precisamos pensar um pouco sobre isso. Por quê? Porque eu tenho dito e falado que esse estudo não visa outra coisa senão impactar-nos no hoje. Pouco importaria para nós sabermos o que vai acontecer quando nós morrermos. Quando eu morrer, eu morri. Não é assim que as pessoas passam? Pensa. Então, por que falarmos de coisas eternas, pastor? Por que estudarmos, né, o mundo por vir? Por que estudarmos, sabe, essas coisas? Primeiro, já disse aos irmãos anteriormente, porque é bíblico. E tudo o que a palavra de Deus nos ensina é apto para o nosso aperfeiçoamento. E é nesse sentido que nós estamos estudando as coisas do porvir, para que nós nos tornemos sábios no tempo presente. E mais do que isso, queridos, quando nós falamos da imortalidade do homem, que é distinta da imortalidade de Deus, Deus não deriva a sua imortalidade de ninguém, mas o homem, a imortalidade humana, ela tem dois aspectos. Ela tem dois aspectos, a imortalidade humana. E quando nós falamos da imortalidade do homem, nós precisamos ver nesses dois aspectos, ok? Eu disse aos irmãos, quando o Senhor voltar, os mortos ressuscitarão, todos eles, tanto aqueles que morreram em Cristo, quanto os que não morreram. Tantos quantos creram, quanto os que não creram. Então, quando nós falamos da imortalidade humana, nós precisamos pensar em dois aspectos. Porque a Bíblia diz que existe a vida eterna, Romanos capítulo 2, versículo 7, Judas, versículo 21. O primeiro aspecto da imortalidade humana é aqueles que vão desfrutar da vida eterna. E o segundo é aquele chamado de destruição ou morte eterna, segundo a Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. Quando nós falamos da imortalidade humana, esses dois aspectos nós não podemos nos esquecer. Uns viverão eternamente, vida eterna. Outros viverão ou desfrutarão, se isso pode ser dito como desfrutar, mas vivenciarão a morte eterna. Os dois são aspectos de estados eternos, mas a qualidade é totalmente distinta. E a pergunta, meu irmão, que nós fazemos hoje é: qual delas? De que forma você vai passar a eternidade? De que forma você vai desfrutar a imortalidade? Porque uma coisa é certa, você vai desfrutar. Uma vez que Deus te deu, uma vez que Deus, meu irmão, te concebeu, isto vai acontecer, queira você ou não. Creia você ou não. E a pergunta é: que tipo de estado de vivência eterna, de existência eterna, você vai desfrutar? E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 17, versículo 3, e nós encerraremos. Porque eu gostaria que você desfrutasse desta vida, da vida eterna e não da destruição eterna. Mas para que isso aconteça, você precisa crer. Para que isso aconteça, você precisa confiar naquilo que Jesus nos ensina, naquilo que Ele nos diz. E olha o que Ele disse. As palavras de Cristo. Ele diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Querido, só existe uma forma de nós desfrutarmos da imortalidade de forma viva, alegre e satisfatória. Se nós crermos naquele a quem Deus concebeu como amor, prova do seu amor para conosco.
Porque Deus deu o seu Filho como prova deste amor, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a pergunta é esta, volto a repetir. Como você desfrutará a eternidade? Porque ela você vai desfrutar. Vida eterna ou destruição eterna? Vida eterna ou punição eterna? Vida eterna ou choro e ranger de dente? Essa é uma pergunta que cabe a você responder. Vamos orar para que isso se torne verdadeiro em nós, para o louvor da sua glória. Feche seus olhos. Pai, essa é a nossa oração em fé. Esse é o nosso pedido nesta noite. Que nós possamos, Senhor, nos tornar vivos para desfrutar da vida eterna que o Senhor nos dá por meio do seu Filho Jesus. Ah, Senhor, nós recebemos esta vida quando nós cremos. Nós recebemos esta vida, Senhor, quando a Tua graça nos alcança. Quando a fé que é oriunda, que é, Senhor, procedente de ouvir a Tua palavra nos alcança. Ah, Pai, que possamos desfrutar dessas verdades, para não sofrermos a punição eterna, para não sofrermos, Pai, por toda a eternidade. Essa é a nossa oração em fé, esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém.